Boa noite, irmãos. A paz de Cristo, amém? Amém? Muito bem. Culto infantil, crianças, Conviva Kids, podem se direcionando aí para a sala. Você, papai, aí que está com seu filho, caso ele não esteja habituado, acostumado, vá com ele, ajude-o. E você que está aqui comigo, vá se assentando, se acalmando, abrindo a sua Bíblia aí, em Juízes, capítulo 8. Juízes, capítulo 8. Há um bom tempo que eu não pregava mais com folhas. Nós tivemos um probleminha no computador em casa hoje. Então, tenha um pouquinho de paciência. Vamos ao modelo antigo aqui. De uns irmãos, eu arrumar um pouco de água, por favor. Juízes capítulo 8. Obrigado, irmãos. Obrigado. Muito bom. Juízes capítulo 8. Do verso 1 ao verso 22. Verso 1 ao verso 22. Os efraimitas perguntaram então a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Ele, porém, respondeu: que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Verso 4. Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição. Chegaram ao Jordão e o atravessaram. Em Sucote disse ele aos homens dali: peço-lhes um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Os líderes de Sucote, porém, disseram: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão às suas tropas? É assim, replicou Gideão: quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel. Mas eles responderam como os de Sucote. Aos homens de Peniel ele disse: quando eu voltar triunfante, destruirei essa fortaleza. Ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, e com eles cerca de 15.000 homens. Isso. Estamos no verso 10, versão NVI, tá, irmãos? Estes foram todos os que sobraram dos exércitos dos povos que vinham do leste. Pois 120.000 homens que portavam espada tinham sido mortos. Gideão subiu pela rota dos nômades a leste de Noba e Jogbeá e atacou de surpresa o exército. Zeba e Zalmuna, os 2 reis de Midian, fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, derrotando também o exército. Depois Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Eres. Ele capturou um jovem de Sucote, o interrogou, e o jovem escreveu para Gideão os nomes dos 77 líderes e autoridades da cidade. Gideão foi então a Sucote e disse aos reis de lá: aqui estão Zeba e Zalmuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão aos seus homens exaustos? Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando-os com espinhos e espinheiros do deserto.
Depois derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. Então perguntou a Zeba e a Zalmunna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eram como você, responderam. Cada um tinha o porte de um príncipe. Gideão prosseguiu: aqueles homens eram meus irmãos, filhos de minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor que se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. E Gideão voltou-se para Jéter, seu filho mais velho, e lhe disse: mate-os, Jéter. Jéter, porém, teve medo e não desembanhou a espada, pois era muito jovem. Mas Zeba e Zalmunna disseram: venha, mate-nos você mesmo, isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou e tirou os enfeites do pescoço dos camelos deles. Verso 22. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Só isso, irmãos, só até o verso 22. Amém? Amém, gente? Essa palavra de hoje, esse sermão de hoje, vai compreender tanto o capítulo 8 como o capítulo 9 e o início do capítulo 10, até o verso 6 do capítulo 10. Em alguns momentos nós vamos apenas narrar alguns trechos do capítulo 9 que se conectam bem com várias coisas que aconteceram aqui no capítulo 8. Mas eu quero trazer para vocês primeiro uma temática sobre esse texto. A pregação não deixa de ser expositiva, mas diante da palavra que me veio hoje, nesses dias, estudando, aprendendo com Gideão, aprendendo e revendo um pouco do que foi pregado com os outros irmãos aqui sobre Gideão, me veio algumas coisas a serem faladas sobre esse tema, ou sobre o que está em volta de Gideão. E para mim uma palavra que resume bem, uma palavra nossa, do nosso tempo, que resume bem essa história que aqui vamos falar, desse juiz levantado por Deus, é a palavra sucesso. Se eu pudesse intitular a série de hoje, o nome que eu daria a ela seria Quando o Sucesso é o Único Caminho. O que acontece na nossa vida? O que acontece com as nossas escolhas? O que acontece com a nossa família? O que acontece com o nosso futuro? Quando o sucesso é o nosso único caminho. Nós não temos outra alternativa, nós não temos outra escolha a não ser o sucesso. Sucesso a qualquer custo. Seja ele profissional, seja ele intelectual, seja ele físico, seja o que for. Seja qual for o tipo de sucesso. Afinal, falar de sucesso nessa perspectiva aqui não é falar apenas de êxito em alguma tarefa, de um resultado positivo. Nós estamos falando de algo muito além disso. Nós estamos falando que o sucesso passou a ser mais do que resultado, ele passou a ser uma necessidade. Vou pedir para alguém fechar a porta aqui para mim, por favor. O sucesso, ele se tornou um meio de identidade. Se você tem, você é. Se ainda não tem, vai ser. E quando você conseguir, será. Isso é tão forte no nosso tempo que para aqueles que não se contentaram com o fracasso, o sucesso virou uma antítese. Entende? É tão forte a identidade arraigada ao sucesso que aqueles que não conseguem se ver no sucesso ou no caminho dele passam a vê-lo como um veneno e criam também um estilo de vida onde tudo é contra o sucesso, de tão forte que é o sucesso para nós hoje. O sucesso se tornou uma ferramenta
extremamente necessária. Extremamente necessária. Para que você chegue a alguns lugares, para que você entre em alguns lugares, para que você se posicione, para que as pessoas te respeitem, para que você tenha autoridade. Não importa a área. Não importa a área. Pode ser financeira, pode ser psicológica, não é? Tem alguns livros mesmo de autoajuda onde essa ideia de sucesso psicológico está muito relacionada a você estar bem consigo mesmo. Você ser meio que uma fortaleza para os outros. Ser invencível, intocável. Então, quanto mais você ficar bem equipado psicologicamente, emocionalmente, você terá sucesso. E por aí vai, não é? É evidente que nós estamos falando de um sucesso como meio de realização, de sucesso como meio de identificação, de adoração. Sucesso em meio a essa sociedade na qual nós vivemos, é o que ela dita. E o que ela dita passa a ser regra para nós. Então a sociedade diz, olha, o sucesso é isso. Faça que você terá. E tendo, você será. Pegou ou não? Então é um pouco sobre isso que nós vamos falar. Em geral, já podemos dizer assim, que no livro de Juízes, o povo de Deus está num declínio espiritual. A última vez que preguei aqui, falei focando sobre como Deus queria que o seu povo percebesse quem Ele é e como Ele faz. A juíza levantada por Deus era Débora. Agora, o foco aqui está no juiz. E uma coisa interessante, ou melhor, duas coisas são interessantes de se observar aqui. Primeiro, que diferentemente dos outros juízes, onde nós vemos o povo de Deus abandonando a fé após a morte do juiz, o que a gente vê aqui é que durante a atuação do juiz, no caso de Gideão, o povo já começa a abandonar a fé. Isso é algo interessante, assim, dentro desse aspecto das séries sendo ministradas, a gente está vendo o povo se perdendo, especialmente caminhando para um declínio espiritual depois da morte do juiz. Agora o que nós vemos é o povo literalmente descendo a ladeira enquanto o juiz está em atuação. Para piorar, a outra coisa que a gente observa aqui é que o juiz ajuda o declínio espiritual do povo de Deus. E nós vamos ver isso. Vamos ver como que o sucesso é algo importante para Gideão, extremamente importante. O interessante é que o início do texto aqui, no capítulo 8, começa com o povo de Efraim questionando, inquirindo, criticando Gideão. E isso aqui, parece que tudo no texto tem a ver com essa fome, com essa sede, com essa necessidade por sucesso. Né? E Efraim está questionando, olha, Gideão, como assim? O texto está aqui, né? Por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E Gideão, aparentemente humilde, diplomático, responde, diz, não, eu chamei, vocês foram convocados, está lá no capítulo 7, versos 24 e 25, não sei se pode colocar aí para nós, versos 24 e 25 do capítulo 7. Eles foram chamados, foi pedido a eles, aos efraimitas, que interceptassem os midianitas. E eles prenderam, mataram Oreb e Zeeb, líderes midianitas, né? Príncipes, provavelmente. Agora Gideão está em busca dos reis, né? Zeba e Zalmuna, ele está dizendo, olha, eu não cheguei a fazer o que vocês já fizeram, como assim? E aí eles se acalmaram. E é interessante aqui a gente já falar um pouco sobre Efraim, porque os efraimitas, eles são
um ótimo exemplo daquele cuidado que Deus estava procurando ter, de não deixar glória para Israel. O verso 2 do capítulo 7 diz: E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. E Efraim reclama com Gideão justamente por esse desejo de glória. Efraim não acha justo, os efraimitas não acham justo. É a gente que tinha que estar perseguindo esses reis. Nós somos uma das tribos mais fortes. Você não, você é de uma família pobre da tribo de Manassés. Por que você? E é interessante que o sucesso está flertando também os efraimitas, ao ponto de eles questionarem o juiz. Por que, Gideão? Será que você já teve a coragem, a ousadia de abertamente falar? Né? Ontem eu me peguei diante desse texto, porque eu estava numa situação com Cristina e a gente estava numa... Ó, pra você ver como é que a gente é sem paz, né? Acho que vocês vão me entender. Não é muito um exemplo de sucesso, mas abrindo o coração aqui para um péssimo exemplo, de forma que a palavra seja exaltada e não a mim. Mas ontem eu estava com a minha esposa e ela falou assim: teve o aniversário de fulano de tal. Eu falei assim: nós não fomos convidados. Entende? Você já teve essa coragem de verbalizar? Eu que tinha que estar lá. Que carro bacana, bênção. Mas no fundo, eu que tinha que ter um carro desse. Eu que merecia um negócio desse. Os efraimitas estavam assim com Gideão. A busca por sucesso é árida. E Deus sabia, Deus conhecia o coração. Para eles, essa vitória não tinha que estar nas mãos de Gideão, tinha que estar nas mãos deles. É interessante observar que essa resposta de Gideão, aparentemente diplomática, aparentemente não, é diplomática, mas aparentemente humilde. Porque logo após dele responder de uma maneira assim, bem tranquila, os efraimitas, que são fortes, são poderosos, tribo poderosa, logo após ele está na busca dos reis Zeba e Zalmuna. E ele dá uma resposta bem diferente aos de Peniel e aos de Sucote. Então ele não é tão diplomático assim com Peniel e com Sucote. É evidente que Peniel e Sucote não chegam perto de Efraim. Mais uma situação que nos leva a pensar sobre como as nossas relações vão se acomodando de acordo com a nossa capacidade de sucesso. Ou de acordo com as nossas realizações mesmo. Não é? Efraim? Não, Efraim, que isso? Vocês são poderosos, vocês mataram lá os príncipes, vocês estão participando, fiquem tranquilos. Mas quando Gideão está com os seus guerreiros, versos 6 e 8 do capítulo 8, e eles estão na busca por Zeba e Zalmuna, e estão exaustos. E no verso 6 o texto diz: os líderes de Sucote, porém, disseram o quê? Deixa eu te dar um contexto, porque o texto é muito grande, nós vamos ter que passar várias vezes assim. Eles estão exaustos, chegam em Peniel, em Sucote primeiramente: olha, a gente está exausto, a gente está atrás dos reis lá, nós vamos pegá-los, mas arruma um pão aí pra gente. Mas não tão, os reis não estão com vocês, não? Você está ficando doido, não tem nada com isso não. E aí, Gideão não é tão diplomático assim, nem humilde. Ah, é? Pois Deus vai me entregar esses homens nas mãos. E quando ele me entregar ele nas mãos, aí vocês verão o que vai acontecer com vocês. E com Peniel mesmo, no verso 8. Peniel também, eles também
Tipo assim, eles devem pensar, essa vitória não está garantida, vou ajudar Gideão, depois sobra para a gente? E eles respondem da mesma maneira: Gideão, ávido por vingança, ávido por vitória, já experimentou algumas, já teve alguns sucessos. Ele garante: Deus vai me entregar nas mãos, e quando Ele me entregar, ai de vocês. É interessante como que essa imagem desse juiz aqui vai se amoldando a uma imagem diferente do que encontramos no capítulo 6. Apesar de Deus chamá-lo de valente, lembra quando o Diogo pregou? Ele, como assim? Eu? Filho de Joás? Não sou ninguém. Duvidoso, medroso. Oh Deus, desce o orvalho ali. O Senhor não tem certeza ainda, desce dessa maneira. Agora Gideão, talvez já com seu orgulho ferido, declara: vai dar não? Não vai alimentar minha tropa não? Espere. Alguns dias atrás, eu assisti um podcast do Bernardino, técnico de vôlei, e ele fala sobre essa relação da vitória do time campeão e o momento pós-vitória. E o momento pós-sucesso. Parece que é isso que estamos vendo aqui com Gideão. Parece que Gideão está se esquecendo de onde Deus o tirou. Para que Deus o levantou? Isso é tão evidente que é só você continuar lendo o texto. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Gideão não apenas promete, nos versos 7 e 9, como ele faz. E quando encontra com os reis, quando prende os reis, parece que fica ainda mais pessoal. Ele diz ali no verso 12, se não me engano. Deixa eu encontrar aqui. Opa, desculpe, irmãos. Verso 18. Então perguntou a Zeba e Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eram como você? Responderam: cada um tinha um porte de um príncipe. Gideão prosseguiu: aqueles homens eram meus irmãos. Parece que se perdeu o foco, o propósito de juiz levantado por Deus, de libertar a nação. O negócio agora é pessoal. Quem eram aqueles homens? Eles pareciam como você. Pois é, eles eram meus irmãos. Parece que nós não estamos lendo mais a história de um juiz levantado por Deus para libertar seu povo. Parece que agora estamos lendo a história de um rei vitorioso, que ameaça, que promete, que tem muito poder, que humilha seus inimigos. Ele ainda diz: olha, se não tivesse matado esses homens, eu deixaria vocês vivos. Mas agora vocês vão morrer. E de maneira ainda humilhante, ele chama seu filho, para que esses reis morressem pelas mãos de um menino, de um jovem. Mas o jovem não consegue assim fazer. E ele os mata. Estamos vendo outra pessoa aqui, não é? Será que o sucesso, a necessidade de vitória subiu para a cabeça de Gideão? Com certeza Gideão se esqueceu que Deus o fez um juiz libertador do seu povo. Interessante que, sim, parece que ele se esqueceu quando ele estava diante de Efraim, porque viu Efraim grande. E algumas vezes nós nos esquecemos mesmo do que Deus nos chamou a ser
e a fazer diante de grandes questões, grandes desafios. Talvez assim estava Gideão, recolhido, recatado, diplomático com Efraim. Mas nós vemos também Gideão se esquecendo que Deus o fez um juiz libertador, pois ele se vê como grande diante de Sucote e de Peniel. Quando eu voltar, vocês vão ver. Vocês vão pagar. Diante de Zeba e Zalmuna. Será que você já se passou por isso? Você se identifica, sim? Já se viu diante de tantas vitórias, de tantas bênçãos de Deus, que você, quando percebeu, você já estava gritando: quem é você para falar de mim assim? Eu sou fulano de tal. Não, você não faz isso, com certeza não faz. Talvez você já se viu assim, se identificou com Gideão, porque já se percebeu até ameaçando. Se você fizer isso, hein? Ai de você. Gideão nos lembra muitas coisas, Gideão se esquece que é Deus quem nos chama. Capítulo 6. Ele se esquece dos testes de Deus, da intencionalidade de Deus em diminuir o seu exército para que a glória não fosse de ninguém a não ser do próprio Deus. Mas aqui parece que ele se esquece. Gideão quer vingança e faz vingança. Mata Zeba e Zalmuna. Volta a Sucote. Descobre quem são os líderes. A expressão do texto diz que ele dá um castigo aos líderes de Sucote, 77. Dá a entender que é algum tipo de castigo, de surra, mas há a ideia também de que é uma execução. E em Peniel, ele literalmente executa os seus compatriotas. Ele mata. Porque ele prometeu. Pelo sucesso, nós fazemos coisas, às vezes, fora de contexto. Já reparou, não? Pagamos preços que nem mesmo Deus nos pediu. Procedimentos, horas e horas de estudo, trabalho. E talvez Deus está lá: eu não tenho nada com isso. É com você. A busca por sucesso pode sim ser um ídolo feroz nas nossas vidas. Muita gente vai sofrer pela necessidade, pelo desejo permanente de vitórias, de invencibilidade, de sucesso. Porque aquilo é mais do que meros resultados agora, se tornou minha fonte de vida, se tornou minha identidade. Se eu não tiver, eu não sou. Israel também deseja tal autonomia, tal sucesso. Quando você lê o verso 22, os israelitas disseram a Gideão: reina sobre nós, você, seu filho, seus netos. Israel está dizendo para si assim: olha, deixe que a gente te intitule como rei, porque assim não dependemos mais de Deus. E os reis que reinarão aqui, reinarão de acordo com a nossa mão. A busca por sucesso é ávida por autonomia, por poder. E o engraçado é que Gideão parece perceber essa cilada. Porque o verso 23 ele diz: não reinarei sobre vocês, respondeu-lhes Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês.
Interessante. Ele diz: olha, eu não sou rei, eu não sou governador, eu não fui chamado para isso. Eu sou servo do Senhor. Quem vai reinar sobre vocês é o Senhor. Parece que ele está humilde. Parece. Mas o interessante é que no verso 24, ele prossegue. O texto diz: e prosseguiu: só lhes faço um pedido. Que cada um de vocês me dê um brinco da parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. E eles responderam: de boa vontade as daremos a você. Então estenderam uma capa e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado dos seus despojos. Verso 27 diz: Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Engraçado que ele recusa essa cilada de reinar o povo, sobre o povo. Não, eu não serei rei, porque quem é rei é Deus. Deus que reinará sobre vocês. Mas eu vou pedir uma coisa. Eu quero despojos. Eu mereço. Eu libertei vocês. Engraçado que com as suas palavras ele declara que Deus é rei, mas com suas atitudes ele diz para si: eu sou rei. Eu mereço. E se não está evidente para você, leia o texto, porque ele faz um colete sacerdotal. O colete sacerdotal, o manto sacerdotal, é um elemento oracular. Normalmente, os oráculos usavam esses coletes. E o povo ia àquele sacerdote que usava aquele colete para consultar a Deus, para ter direção de Deus. Era uma vestimenta direcionada, específica, para que o povo buscasse direção de Deus. E agora Gideão, não apenas, apesar de dizer que Deus é rei, mas ele se posiciona como rei, ele reivindica o preço pela libertação que ele gerou para a nação, mas além disso ele usa agora Deus, para que a sua cidade seja um lugar de adoração. Para que o seu colete, o colete que ele cria, seja um meio de adoração. E olhe só, o juiz levantado por Deus para libertar o seu povo, agora é o homem que direciona o seu povo a uma idolatria. Que coisa, hein? Mas o sucesso é bom. Olhe só como uma coisa boa pode nos levar a um caminho sem volta. Talvez você já experimentou isso. Talvez você foi ganhando tanto dinheiro, foi ganhando tantas promoções, foi melhorando tanto sua condição, foi conquistando tanto, foi fechando tão bons negócios, que você começou a acreditar assim: não dá errado para mim. Não vai dar. Nunca vai dar. Talvez você se tornou um mentiroso tão bom, tão profissional, que você passou a acreditar: olha, eu nunca vou ser pego. Na verdade, o que eu digo como mentira é verdade. O sucesso, seja ele qual for, em qual área, sobe tanto para a sua cabeça que você se perde. Parece que é o que estamos vendo. Parece não, é o que estamos vendo aqui. Gideão se corrompe. Ele passa a usar a Deus agora para consolidar sua posição, ao invés de sua posição ser usada por Deus para que a vontade e propósito de Deus seja feita. Eu me identifico muito com isso, porque parece que é o que vemos hoje. Pessoas se achegando, até sedentas. Mas sedentas de sucesso,
sedentas de realização, não estão dispostas a se sujeitar, estão dispostas a sujeitar Deus aos seus resultados, às suas querências. Não é assim que muitas vezes fazemos? Passamos a denominar, não, isso aqui é de Deus, não, aquilo ali com certeza não é de Deus. E o que é de Deus e o que não é de Deus é o que te dá lucro ou te dá prejuízo. Deus não é de Deus mais que emanam os valores, não é de Deus mais que emanam tudo que você precisa para viver. É de você que sai tudo aquilo que Deus precisa para dizer, para ser, para conduzir esse mundo. Como a gente já falou aqui algumas vezes, Deus na nossa mão se torna um Deus bonitinho, customizado. Afinal, Ele está aqui para nosso sucesso, para nossa vitória, né? E aqui vemos essa triste decadência do juiz, agora sendo usado para que o povo se perca. O importante a gente falar aqui, irmãos, é que Gideão intelectualmente sabia quem era Deus. Gideão teve experiências com Deus. O orvalho no algodão. O direcionamento de Deus para descer a um acampamento e ver os próprios homens, os próprios inimigos dizendo que Deus diria, aliás, dizendo que o que Deus havia lhe direcionado a fazer. Gideão sabia quem era Deus, mas Gideão não vivia conforme o que sabia. Essa verdade que repousava sobre o intelecto dele não repousava sobre sua vida, sobre seu coração. E isso é o que muitas vezes nos distancia da soberania de Deus, da própria graça de Deus. Porque nós falamos, nós cantamos, nós recitamos quem Ele é, como Ele é bom, como Ele faz, como Ele é poderoso, como Ele é misericordioso, mas nós não vivemos debaixo de tal realidade. Falamos que Ele é Rei, mas reinamos sobre nossas vidas. Falamos que Ele é Senhor, mas somos senhores do nosso dinheiro, da nossa conta, da nossa agenda. Isso é notório. E assim Gideão vai vivendo, não conforme um juiz libertador, mas conforme o rei. Cria sua família, nos versos 29 a 31 do capítulo 8. Interessante, ele vive, ele faz os seus filhos, gera os seus filhos, tem escravo a seu dispor, concubina, e ele tem um filho que se chama Abimeleque. Pasmem, Abimeleque, o nome significa meu pai é rei. O juiz levantado por Deus, que se intitula como rei. Porque talvez, de fato, acreditava que ele era rei. Gideão teve experiências marcantes. Ouviu, aprendeu sobre Deus. Sobre como Ele é soberano, como Ele é poderoso. Mas não viveu isso na prática. As inclinações do seu coração e as suas ações falavam mais da sua própria vida, da sua própria maneira de ver a vida. Talvez, irmãos, assim como Gideão, nós temos vivido. Vamos à igreja, falamos, filosofamos demais. Entendemos a Bíblia, pregamos, mas a soberania de Deus não repousa sobre nossas atitudes. A palavra de Deus não é pão para a nossa vida. Cristo não é, nunca foi o centro.
Todos os líderes mencionados em Juízes são chamados por Deus a cumprir um propósito, assim como Gideão também. E o que nós vemos aqui no capítulo 9 é uma metodologia diferente, uma dinâmica diferente. E isso tem tudo a ver com essa resposta infiel de Gideão. Tem tudo a ver. Repito, assim como Gideão, nós muitas vezes podemos estar desejando sermos usados por Deus. Mas quando Deus nos usa e quando a gente começa a angariar algumas vitórias, aquilo sobe para a nossa cabeça. E aí agora nós não nos contentamos mais com isso. Nós queremos fazer um colete sacerdotal, entendeu? Nós agora queremos ser a fonte de sabedoria para as pessoas. E quem é você para dizer para mim o que é certo ou errado? Eu quero ser necessário. Eu quero ser desejado. Eu quero ser respeitado. Quase sai da minha boca, eu quero ser adorado. É sutil, mas é mortal. E é sobre isso que a gente vê no capítulo 9. O capítulo 9 é uma tristeza, irmãos. Porque o capítulo 9 começa com o filho de Gideão, Abimeleque, que agora se levanta como rei. Deus não está na história. É o primeiro capítulo de Juízes que estamos vendo uma dinâmica totalmente diferente. Aqui Abimeleque toma o poder à força. Não é Deus que levanta o juiz. Abimeleque se intitula. Ele dá uma chamada nos irmãos e se intitula como rei. E não é para cumprir propósito nenhum de Deus. É por seu próprio interesse. Entendeu? Porque o sucesso está aí, irmãos. Nós temos que ter sucesso, entende? Abimeleque estava correndo atrás. Ele precisava ser alguém na vida. Sua elevação ao poder é financiada, não por Deus. A dinâmica é diferente. Agora, os recursos são de um Deus falso. Está no verso 4. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios, que se tornaram seus seguidores. E olha que interessante. E ele se estabelece no poder. Ele se torna rei. No verso 5. Só que ele é um pouquinho mais agressivo que seu pai. Seu pai só matou compatriotas. Ele mata os próprios irmãos. Ele dá um checkmate nos irmãos, confirma o seu reinado, sua coroação, e depois mata todos eles, para que só ele seja rei. Mas eu preciso te dizer, Deus não está isento, não está parado, não está neutro nessa história. Ele continua agindo. Abimeleque mata todos os seus irmãos, mas sobra um irmão. Leia aí o verso 8. Não era o verso 8 que eu iria ler. É o verso 7. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Aqui Jotão já está dando a letra. Eu vou falar agora para vocês, mas eu queria ler o texto onde Jotão foge. Abimeleque mata todos os seus irmãos, mas Jotão é um desses seus irmãos que foge. Verso 5. Obrigado, Igor. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou todos os seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, que é Gideão, né?
sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. E Jotão, irmãos, significa Iavé. O Senhor é perfeito, irrepreensível. E agora no verso 8, Jotão aparece na coroação de Abimeleque. E eu quero ler para vocês esse trecho. Eu separei aqui esse trecho do Tim Keller, na página 108, que eu achei muito interessante. A história que Jotão conta em Juízes 9, 8 a 14, tem o objetivo de mostrar como a coroação de Abimeleque é ridícula. Oliveiras, figueiras e videiras eram árvores valiosas e produziam as colheitas mais importantes da agricultura israelita. Mas nenhuma delas quer ser rei. Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: vem e reina sobre nós. Verso 14. Os espinheiros não eram valorizados de forma nenhuma. Eram baixos e esquálidos demais para fazer boa sombra e proteger do calor. E muitas vezes pegavam fogo, que se espalhava pela folhagem ao redor e destruía árvores valiosas. O espinheiro enfatiza isso quando concorda em ser rei, verso 15. E faz a extraordinária afirmação de que todas as árvores podem vir e se refugiar debaixo de minha sombra. Jotão está falando o seguinte: olha, vocês estão abrindo mão das bênçãos de Deus, da direção de Deus, da provisão de Deus, para levantar um juiz, para levantar um libertador, para levantar um rei, para escolher alguém que, além de não trazer vida, além de não trazer coisas boas, vai trazer dor e sofrimento para a nação. É isso que Jotão faz. E é assim que acontece no capítulo 9. Os cidadãos de Siquém mudam rapidamente de lado no verso 26. Abimeleque é rei, mas o verso 26 diz: nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Vemos então Abimeleque raivoso, lutando contra Gaal, lutando contra todos de Siquém, porque todos se voltaram contra ele. E o que nós vemos durante todos esses textos é Deus conduzindo, ainda assim, em meio a tanta desgraça, a tanto BO, a situação. Os versos 23 e 24 diz a palavra de Deus. Repare aí, quando Deus, verso 22, fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Verso 24, isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento de sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém, que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. E acontece aqui, meus irmãos, uma carnificina. Abimeleque mata vários cidadãos de Siquém, lugar usado por Deus, lugar onde o povo de Deus cultuou, onde Abraão cultuou ao Senhor, onde Josué cultuou ao Senhor, mas que se torna uma cidade devastada, um lugar devastado. Por quê? Porque Abimeleque sai matando todo mundo, joga sal sobre a cidade. Verso 45, olha aí. 44, 45. Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. Abimeleque atacou a cidade o dia todo até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou o sal sobre ela, para que nada mais nascesse em Siquém.
Abimeleque também não fica para trás em relação a Gideão. Ele está com seu poder, com seu reinado ameaçado, e mata, e sai a se vingar e a fazer várias coisas. O capítulo 9 é triste. Israel está perdido. A nação está em péssimas mãos. Mas cito também os versos 56 e 57, porque ainda assim, em meio a tantas situações difíceis, Deus continua agindo no meio do seu povo. Assim, Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra seu pai, matando seus 70 irmãos. E Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Um pouco antes desse texto, Abimeleque vai atacar mais pessoas. Se você ler o verso 50, a seguir Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e conquistou-a, mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Trancaram-se dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi à torre e atacou. E quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na sua cabeça e lhe rachou o crânio. E ele pede ao seu escudeiro que o mate, para que ele não seja humilhado, sua reputação não seja humilhada, porque ele é um homem de sucesso. Não poderia ser morto por uma mulher. Mas o que é fato é que no verso 56 e 57, nós ainda assim vemos Deus no controle, fazendo justiça, fazendo acontecer as palavras que Jotão lançou na coroação de Abimeleque. Porque Deus não abandona o seu povo. Porque apesar de vermos Gideão e seu próprio filho ávidos por poder, por sucesso e vitórias, nós vemos também Deus agindo em meio à história, fazendo justiça, demonstrando ao seu povo quem de fato tem poder. Eu começo aqui, aliás, eu passo a concluir aqui esse texto nos fazendo voltar a Gideão. Israel, assim como Efraim, assim como Gideão, assim como Abimeleque, estão em busca de poder e fazem o que for preciso. O desejo desenfreado de Gideão por sucesso nos traz uma certa identificação, bem como também um desespero na alma. Parece que não tem jeito. E de fato, os juízes falhos que nós encontramos, não somente até aqui, mas todos que vamos encontrar até o final dessa série, são apenas a sombra do juiz perfeito, que não está em busca de sucesso. Pelo contrário, Jesus desceu de toda a sua glória, se humilhou, se fez homem como nós, morreu na cruz. Marcos capítulo 10, verso 45, diz que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Jesus é o juiz perfeito, que não está em busca de sucesso, porque ele já tem toda a glória. Pelo contrário, ele se humilha. Ele não faz de Deus um meio, ele faz de si um meio de glorificar a Deus, o seu Pai. E é através desse ato de glorificação que nós experimentamos salvação no juiz perfeito. Não vemos isso em Gideão. E não veremos isso em juiz nenhum no livro de Juízes. Mas esses juízes apontam para Cristo. Assim como talvez o seu desejo ávido
por realização, por prazer, por sucesso, por aprovação e tudo mais que veio aí à sua mente, devem apontar para Cristo. Você não precisa temer a sua pecaminosidade, a sua capacidade de fazer o mal. Você deve reconhecê-la e entregá-la ao Senhor, ou se entregar ao Senhor. É a melhor coisa que nós podemos fazer, nos entregarmos ao Senhor. Gideão nos aponta para Cristo, e Cristo é salvação para nós. Feche seus olhos, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, para que Ele seja nosso juiz perfeito, para que Ele nos ajude. Talvez, quem sabe, você tenha vivido dias difíceis, dias de muita insatisfação, de muita frustração, de medo, porque ainda não conheceu que em Cristo sucesso não é fim. Sucesso pode ser desfrute. Sucesso em Cristo pode ser celebração. Sucesso em Cristo pode ser abrir os olhos pela manhã. Sucesso em Cristo pode ser mais um mês fechado. Sucesso em Cristo não tem a ver com você, tem a ver com as dádivas dele sobre sua vida. Sucesso em Cristo não tem a ver com o que você pode produzir, tem a ver com o que você tem já disponibilizado por Deus para viver uma vida segundo o seu propósito. Senhor, diante de Ti, nós nos apresentamos. Aprendemos, reconhecemos que, como Gideão, podemos nos perder. Podemos fazer do sucesso o centro das nossas vidas. Fazermos coisas assim que nunca imaginaríamos que poderíamos fazer em busca dele. Por isso nós nos entregamos a Ti, Senhor. Os nossos anseios, os nossos desejos, tudo, os nossos planos, Senhor, nós entregamos a Ti. Entregamos ao Senhor. Tu és o Deus que nos conhece, sabe de onde viemos, direciona a nossa vida. Oh, Pai, o Senhor fala ao nosso coração mais e mais através dessa série, através dessas palavras que nos ensinam tanto a respeito de nós e do quão misericordioso o Senhor é, do quão amoroso o Senhor é. Obrigado, Jesus, por Tua palavra. Obrigado por aprender de Ti e por poder experimentar mesmo, praticar a realidade de uma vida submissa à Tua vontade. Entregue. O privilégio que temos, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, Senhor. Te agradecemos pela salvação que há no Senhor, pela libertação que há no Senhor. Obrigado, Jesus, em Teu nome. Amém. Amém, irmãos? Eu tenho 2 avisos.